Nesse vídeo eu vou te mostrar como ser dispensado do serviço militar. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal para receber dicas e informações que vão agregar muito na sua vida. Além disso, deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários o porquê você não quer fazer o serviço militar, por que você quer ser dispensado do exército e, principalmente, coloca aqui no campo dos comentários se você já fez, conhece alguém que fez o serviço militar. Coloca a experiência aí. Coloca aqui no campo dos comentários que eu vou dar like e vou comentar, vou ver o seu comentário. Primeiro eu vou contar o meu caso, de como foi fazer o serviço militar. A minha experiência é que eu fui chamado para fazer o serviço militar, mesmo dizendo que não queria fazer. Muito provavelmente eu fui chamado principalmente porque eu moro em cidade pequena e aqui o contingente de pessoas que é preciso para fazer o serviço militar é de 100 pessoas. E muitas delas, principalmente quando eu conversava ali durante a interação, antes de ser chamado na entrevista, muita gente que dizia que não queria fazer. E muito provavelmente eu era uma parte das pessoas que eles chamaram porque não tinha mais gente que queria fazer. Mas também é importante lembrar que cada cidade tem um tipo diferente de quartel. Em algumas cidades, por exemplo, eles pagam salário, em outras não, que é o caso da minha cidade. Na minha cidade eles me chamaram, mas também lá não tinha salário, não pagavam, não tinha nenhum benefício assim, de valor que pudesse compensar a querer ir. Então, muita gente não queria fazer o serviço militar por conta disso, porque não paga, não tem nenhum tipo de benefício para se receber, para que você vá fazer, para uma ajuda de custo ou alguma coisa assim. Então, esse é um dos principais motivos de muitas pessoas não quererem fazer. Na questão de aprendizado, de aprender alguma coisa, na minha opinião, eu não aprendi nada que fosse diferente do que eu aprenderia lá fora do serviço militar, ou mesmo no trabalho comum. Principalmente porque o que a gente sabe fazer mais é ordem unida, fazer ronda lá, de vigiar, fazer aqueles trabalhos que até viraram meme de limpeza, de pintar, de fazer essas coisas, mas não teve nada de diferente além dessas coisas normais. A única coisa que foi mais diferente, assim, na minha experiência de serviço militar, foi a parte de ir pro campo e também de fazer a questão de tiro. Mas, além disso, não teve nada, assim, de que fosse tão agregador que me fizesse ter uma vontade de fazer ou de continuar, e até mesmo de seguir carreira na área militar. Agora que eu já mostrei como foi a minha experiência fazendo o serviço militar, eu quero trazer algumas ressalvas para você que não quer fazer o serviço militar e que deseja fazer outra coisa, que quer fazer que não quer ser chamado para o serviço militar. Você primeiro precisa entender que cada quartel é diferente. Então é muito importante entender que cada cidade vai ter uma característica diferente no quartel que ela tem na sua cidade. Então, algumas cidades vão precisar de mais pessoas, enquanto outras precisam de menos pessoas. Então, é muito importante entender essa questão de que cada cidade vai ter uma característica diferente. Então, é muito importante que você entenda as características da sua cidade. Outra coisa que é muito importante entender, que também está aliada a essa questão de diferenças entre cidades e de quartéis, é a questão também do salário. Em algumas cidades eles pagam, em outras cidades não. Como foi, por exemplo, na minha cidade, que não pagavam nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de ajuda de custo. Então, é importante entender isso. Outra coisa também que é muito importante entender é que você não precisa ter medo no dia da seleção. Você não precisa ficar nervoso, ficar estressado com isso, porque é só o dia que você vai lá, porque você vai ver se vai ser chamado ou não. Você precisa ir fazer uma entrevista boa para que você também consiga convencer a não ser chamado para o dia para servir ao serviço militar. Então é muito importante entender essa questão primeiro, para que você no dia não esteja com medo ou estressado sem necessidade, porque não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa diferente assim que vai te chamar, que vai te traumatizar, não é nada disso. Então é muito importante entender essa questão primeiramente. A terceira coisa que você precisa saber é os prazos. É muito importante que você saiba os prazos e você saiba as datas certinho do dia que você vai ter que se apresentar, do dia que você vai ter que ir na seleção e do dia que você vai ter que comparecer ao quartel da sua cidade. É muito importante entender isso, porque senão você acaba perdendo a data. Então é muito importante que você conheça os prazos e compareça para fazer o que está definido nos prazos na data correta.
Outra coisa que você também deve levar em conta é que você, no dia que você for participar lá da seleção, que você seja educado. Seja educado, fale com respeito com as pessoas, não chega lá fazendo graça. Então chega lá, seja educado, converse com as pessoas que você tem que conversar, seja lá na área das pessoas que estão lá para te fazer passar pela seleção. É muito importante que você converse, seja educado com elas, para que você não seja, por exemplo, um alvo, para que você não seja, porque eles não te peguem só por birra. Então é muito importante que você seja educado, fala com as pessoas com educação, chega lá, não fica fazendo gracinha, chega lá na moral, que aí isso também é um ponto que vai te ajudar, vai te favorecer. Além de ser educado, é muito importante que você seja sincero. Seja sincero ao responder as perguntas. Também preste atenção nas perguntas que você vai estar respondendo, para que você responda corretamente e você saiba o que você tem que responder corretamente de acordo com o que está sendo perguntado. Não tente mentir ou tentar fazer algum tipo de resposta que você não vai saber responder ou que você está inventando, porque senão depois, à medida que vai passando as perguntas, talvez quem vai estar lá na seleção vai conseguir identificar que você está mentindo. Então é muito importante que você não minta, que você seja sincero, que você responda e preste atenção no que está sendo perguntado para você. E também é muito importante que você tenha um motivo do porquê você não quer servir o serviço militar. É muito importante você ter um motivo, principalmente para mostrar que você não vai ter tempo livre para você conseguir fazer o serviço militar. Isso vai mostrar que você vai ter uma ocupação, que você vai ter algo para fazer além do serviço militar, que você não vai ter como participar de fazer as atividades do serviço militar. Não é uma garantia de que você não vai ser chamado, mas é muito importante que eles tenham essa percepção. Então é muito importante que você demonstre que você não vai poder estar comprometido em fazer o serviço militar. Você tem que demonstrar que você não quer, que você precisa, que você tem outra coisa para fazer, para que eles vejam que você não vai estar sem nada para fazer, porque senão, se eles verem que você não vai ter nada para fazer, eles vão ter o serviço militar para você fazer. Você vai ter algo para fazer, que vai ser o serviço militar. Então é muito importante que você demonstre que você está comprometido em fazer outra coisa. E essas coisas que podem ser um trabalho, a sua faculdade, um concurso, estudando para o vestibular. Tem que ser algo que as pessoas veem e que elas entendam e percebam que você vai estar ocupado. Por exemplo, um trabalho, uma faculdade, são formas de você demonstrar que você vai estar ocupado. É muito importante que quando você for perguntado, você diga, eu não quero fazer porque isso, porque aquilo. E isso se soma ao que eu tinha te falado anteriormente, que é você demonstrar que você tem alguma coisa para fazer. Motivos que você pode dar para mostrar que você não pode fazer o serviço militar é o motivo de você estar afiliado a uma instituição que é contrária ao serviço militar. Quando você está afiliado a uma instituição que é contrária ao serviço militar, pode ser uma igreja, pode ser uma ONG, pode ser um partido. Isso demonstra que você é contrário ao serviço militar e eles não podem te chamar, principalmente por uma coisa chamada objeção de consciência, que é você não poder ser chamado porque você é contrário àquela instituição. Então é muito importante que você entenda isso. Esse é um motivo muito forte para você ser dispensado do serviço militar. Mas é muito importante que, se você for utilizar essa tática, que você tenha alguma coisa para comprovar, seja uma declaração, se for no caso no aspecto religioso, seja uma declaração do líder religioso, seja uma declaração, por exemplo, se for no caso de uma ligação com o partido, que você tenha uma declaração do partido mostrando que você é associado, ou de alguma ONG, você tem que ter um documento que demonstre que você está realmente vinculado àquela instituição, para que você demonstre que você tem objeção de consciência. Muito importante entender essa questão. O segundo motivo que vai ajudar você a ser dispensado do serviço militar é o de você estar estudando para um concurso ou vestibular muito concorrido. Presta atenção, tem que ser um vestibular ou um concurso muito concorrido. Por quê? Porque quando você estuda para um concurso, para um vestibular muito concorrido, você vai estar comprometido a estudar com aquilo. Então você não vai ter tempo para fazer outras coisas, ou você não vai ter tanto tempo para fazer tantas coisas igual
ou para se dedicar, ou para se comprometer a fazer o serviço militar. Então é muito importante que você demonstre isso, que você mostre, olha, eu estou estudando, já estou matriculado no curso, já estou matriculado para fazer esse vestibular, já estou matriculado para fazer essa prova, já estou matriculado para fazer o concurso, já estou fazendo cursinho, eu faço cursinho no horário do serviço militar. É muito importante que você demonstre que você vai ou fazer um concurso muito concorrido, ou você demonstra que você vai estar estudando para um vestibular muito concorrido. E pode ser um vestibular, por exemplo, de medicina, de engenharia, ou, por exemplo, um concurso do ITA, um concurso público, alguma coisa assim que seja muito concorrido, e então é muito importante você demonstrar que você vai estar comprometido com outra coisa, como, por exemplo, um concurso ou um vestibular. O terceiro motivo que vai te ajudar a ser dispensado do serviço militar é o motivo de você fazer faculdade, principalmente se for faculdade fora da sua cidade. Muito importante que você demonstre, você mostre. Olha, eu não vou poder porque eu estou fazendo faculdade, e principalmente se for no turno onde é feito o serviço militar. Muito importante porque geralmente o serviço militar ele é feito na parte da manhã. Na minha cidade, pelo menos, era assim. Então, se os seus estudos forem na parte da manhã, muito provavelmente você não vai ter como conciliar. E talvez eles vão entender essa questão. Mas é importante que você mostre que você vai estar fazendo faculdade. Ou vai estar em outra cidade, não vai poder fazer. Ou você mostra que você vai estar fazendo no mesmo turno onde que seria feito o serviço militar. O quarto motivo que vai te ajudar a ser dispensado do serviço militar é o de você trabalhar. Já demonstre que você trabalha. Fale que você trabalha, que você entra no expediente, no horário onde é feito o serviço militar, que você não vai ter como conciliar e que talvez você vai ser demitido se caso você for fazer o serviço militar. Mas então, não esqueça de também demonstrar que ter a documentação que comprove que você já trabalha. Muito importante não só na questão não só na questão do trabalho, mas também nas outras alternativas. Se você tiver um documento que demonstra que você vai trabalhar, isso já vai ajudar, que você vai trabalhar ou que você vai fazer outra coisa. É muito importante que você já tenha isso para você mostrar. Por exemplo, olha aqui, esse papel aqui já demonstra que eu trabalho, que eu estudo, que eu já tenho outra coisa para fazer e eu não vou ter como participar do serviço militar porque eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho concurso, ou no caso, por exemplo, da objeção de consciência. Quinto motivo para você ser dispensado do serviço militar é um motivo de saúde. Se você tem alguma questão de saúde, é muito importante que você também leve uma documentação, um atestado médico que mostre que você não pode fazer as atividades, que você não tem a capacidade física, que você não tem a capacidades de outra natureza para você fazer o serviço militar. Então, é muito importante que você tenha o atestado médico, porque se você só simplesmente falar, eu tenho isso, talvez se isso não for demonstrado, não seja comprovado, eles não vão aceitar e aí talvez você seja chamado. Então é muito importante que você tenha o atestado médico, é muito importante que você tenha a comprovação de que você tem algum comprometimento de saúde, para que você demonstre que você não pode fazer o serviço militar, até porque tem algumas situações que você não vai poder fazer, dependendo se você tiver alguma questão de saúde, e aí é muito importante que você saiba disso. É fundamental que você leve um documento que comprove essa questão que demonstre que você não vai poder realizar o serviço militar. E o sexto e último motivo para você ser dispensado do serviço militar é que você tenha algum projeto fora da sua cidade. Se você tiver um projeto fora da sua cidade, seja trabalhar, seja fazer um intercâmbio ou alguma coisa assim, muito provavelmente não vai ter como o quartel da sua cidade te chamar, principalmente porque você vai ter que fazer uma coisa em outra cidade, você não vai ter como fazer isso na mesma cidade. E também pode ser um trabalho, pode ser uma faculdade, pode ser alguma viagem que você vai ter que fazer, ou, por exemplo, um intercâmbio, como eu tinha falado, e é muito importante que você também tenha um documento para demonstrar, para você comprovar que você, ou pelo menos já está encaminhado para fazer, ou demonstrar que você já está pronto, apto para fazer aquilo o que você vai fazer em outra cidade, seja um intercâmbio, seja trabalhar, seja estudar, demonstre que você vai ter algum projeto fora da cidade que você não vai poder fazer, e aí você comprova, você demonstra que você não vai poder fazer, e aí você consegue ser dispensado do serviço militar.
Então, não precisa ter medo, você não precisa ficar com medo de fazer o serviço militar, não precisa ficar com medo de ser chamado, não precisa ficar com medo do dia da seleção. Você vai tranquilo, leva seus documentos, que é muito importante também levar os seus documentos, e aí seja educado, sincero, responda com tranquilidade as perguntas e leve em conta que você tem que ter um motivo para demonstrar que você não vai estar só olhando o tempo passar, demonstre que você não, que você tem alguma coisa melhor para fazer e aí talvez e muito provavelmente eles vão entender a sua situação. Você serviu no serviço militar? Coloque aqui no campo dos comentários e também você veja qual dica você acha que faltou, coloca aqui no campo dos comentários. Eu vou deixar um like aí no seu comentário. E aí, por esse vídeo é isso. Tchau.